Olá, passando aqui para dar algumas dicas quanto ao funcionamento dessas fontes autooscilantes, né? Essas mini fontezinhas. Esse circuito aqui não é um circuito novo, né? É basicamente um circuito retirado de fonte ATX, né? Daquele modelo mais antigo que usavam as fontezinhas dessas autooscilantes para gerar a alimentação dos 5 volts e de 12 volts para o funcionamento da fonte, né? Dica seguinte, ó. Esses valores aí não são valores aleatórios, né? Tipo assim, eu calculei esse trafinho aqui para uma corrente que eu tô precisando, né? E o valor ficou em 590 micro, né? Para a corrente que eu precisei. Calculei a quantidade de espiras, que não é um valor aleatório. Calculei fontezinha de retorno, de auxiliar, do tanque, né? De travamento e do secundário. Eliminei esse TL431 da saída, usei um Zene para estabilizar. No caso aqui eu estou usando um Zene de 13 volts com mais 1 volt que é a tensão do fotocopador, deu uma tensão de saída de 14 volts. Sem carga fica mais um pouco, né? O diodo ali eu estou usando um N5822 na saída ali, diodo choque. Aqui eu modifiquei, né? Coloquei um resistor de 4.7 ohm, que era para a corrente que eu vou precisar. Modifiquei esse resistor também para 560 ohm, como um valor comercial mais fácil de encontrar, assim como esse resistor de 220 ohm, né? 2N5551. Estou usando um MJE 13005. Aqui ficou 100k, lá no projeto lá tá 68. Esse projeto inclusive tá num site russo, eu tinha ele aqui antigamente. Há um tempo atrás eu baixei esse circuito de lá, mas é basicamente o mesmo esquema de uma fonte ATX, né? Quando eu medi a indutância de dispersão aqui do meu trafinho, né? Aí eu ia precisar de um resistor de 100k aqui. Aqui eu estou usando um F4007 de ultra fast, né? E a tensão da fonte sem carga, tem apenas um LEDzinho vermelho de 3mm conectado, tá 14.89. Aí eu tenho esses dois cooler aqui, esse 12 volts 140 mA, esse é um cooler de servidor 12 volts 0,7 A, né? 700 mA no caso. Montei aqui um circuitozinho aranha só para fazer o teste. Vou ligar aqui, botar esse primeiro cooler aqui, vou ligar esse primeiro cooler, né? Esqueci de mencionar, né? Eu calculei esse trafinho aqui, é um E19, né? Para 800 mA. Tem que ver a questão do gap, né? Esses trafinhos eles vêm com gap. No caso, quando eu calculei o meu, eu preciso de um gap muito baixo. Aí o que eu fiz foi medir a indutância, né, que estava dando, e a quantidade de espiras que estava enrolada, né? Aí eu entrei no site da Power Magnetics, que lá tem uma calculadora online, né, de AL do núcleo. Coloquei lá a quantidade de espiras e a indutância medida e me deu uma AL de 92.6. E com isso eu refiz, né, que nos meus cálculos, no caso lá, quando eu fiz os cálculos para esse trafinho aqui, para essa corrente, dava 76 voltas. Como esse trafinho aqui tinha um gapzinho meio grande, aí o AL dele deu bem baixo, aí precisava de 80 voltas para dar os mesmos 590 micro, né? No final, quando eu enrolei as 80 espiras, ficou dando, variando entre 595 e 600 micro a indutância desse trafinho. Então tem que prestar atenção nisso, ou seja, e precisa ter esse gap, né? Quando você for desenrolar um trafinho desse aí, é melhor antes você medir a indutância que está lá com um indutímetro, né? Entrar nesse site que eu mencionei, a Power Magnetic, e calcular lá o AL. E lá tem a calculadora da quantidade de espira também, já com a AL em mão e a indutância medida, e a indutância que você tem no caso, né? No caso eu aqui 590 micro,
você pode calcular a nova quantidade de espira para o gap que está nesse trafinho, né? Porque a gente desmonta, mas não sabe o tamanho do gap que está aqui, né? Agora eu vou adicionar esse primeiro cooler aqui. Como eu estou usando um Zen, né? Não estou usando o TL431, vocês vão ver que ele é mais lento, né? Para estabilização da tensão de saída. Vou adicionar aqui. Se eu consigo aqui. Estou colocando e retirando o fiozinho aqui, ó, na garrinha. Vê que ele é um pouquinho lento, né, para questão da recuperação da tensão. Mas regula de boa, só vai cair mais um pouco essa tensão, né, para no caso para uns perto dos 14 volts, 2.3, quando adiciona o cooler de maior potência, que é o de 0,7, né, que já fica bem próximo da corrente máxima calculada por mim, que é 0,8. Quanto a esse transistor aqui, o pessoal fica na dúvida, né, se precisa de dissipador ou não. Como é uma corrente baixa e também o cálculo do seu trafinho estiver correto, não vai precisar, porque ele não vai aquecer, né? O aquecimento vai ser mínimo, já que ele vai drenar uma corrente muito baixa do primário, né? Eu vou desconectar aqui esse cooler pequeno, e vou colocar o maior. Agora tá o cooler maior conectado aqui, ó, na fonte. A tensão cai um pouco mais ainda, né? Que é o 14.2 volts. Mesmo assim, com essa drenagem de corrente maior, não é necessário colocar um dissipador ali no transistor, porque ele não está tendo aquecimento, né? Ligado aqui, eu dei um pause aqui no vídeo para deixar ele funcionando por mais um tempinho. E assim, ó, aí de boa, funcionando tudo certinho. Conectei o cooler menor novamente, porque agora eu vou fazer o teste da proteção de curto, né, dele. Aqui, coloquei esse fio aqui na garra preta, vou colocar agora aqui na vermelha. Ó, a fonte parou de funcionar, a tensão atuou. Tira o fio, ela volta ao funcionamento. Ou seja, dá pra fazer uma fontezinha dessa com um mínimo de proteção, né? 0. Tensão volta. Aqui novamente aqui. Tua proteção. Deixar o cooler parar por completo. Tirou, volta ao funcionamento, né? Então é isso, gente. Dá pra fazer uma fontezinha bacana pra alimentar pequenos circuitos, cooler, né? Alimentar um CI para uma fonte boa e uma fonte melhor, né? Dá pra, é confiável. É bem, eu gosto de trabalhar com essas fontes em alto cilindro.